Oi pessoal, meu nome é Vinícius, eu faço quadrinho para os outros e agora estou fazendo um quadrinho com roteiro meu também, um projeto pessoal, e estou compartilhando com vocês, por este canal, a minha jornada em glória, porque afinal de contas eu sou muito mais desenhista do que roteirista de quadrinho. Mas a gente não vai falar sobre roteiro hoje, a gente vai falar sobre um dos aspectos visuais das histórias em quadrinhos, que é composição. Tá, o que acontece, né? O mundo ele se apresenta visualmente para nós de maneira simultânea, certo? Só que nós não aprendemos essa experiência visual de maneira simultânea. A gente hierarquiza o que a gente vai ver, o que a gente vai dar atenção, a gente organiza, e é isso justamente que vai tornar essa experiência de apreensão do, do apreensão visual, tornar isso uma experiência coerente, compreensível para nós, certo? Por exemplo, né, se um pai e uma mãe entram num quarto de bebê, por mais elementos que tenham naquele quarto, a atenção daquela mãe, daquele pai vai ser pro bebê, certo? Vai ser para a criança. Então aí estabelece uma hierarquia do que vai ser visto, né? E se um menino ou uma menina tá, sei lá, no recreio, tá, no meio daquela multidão de gente, ele vai, se ele vê o interesse romântico dele, né, o crush, como dizem, né, os jovens, ele vai deixar em segundo plano toda aquela multidão de pessoas e vai focar naquela pessoinha que é a fonte do afeto dela, né, por mais longe que esteja. Então, de novo, temos uma hierarquização da apreensão de elementos visuais. E da mesma forma a gente faz isso também em desenho. Sendo que em desenho existe uma questão a mais. Além da hierarquia, existe a composição. E a composição ela serve para organizar também os elementos, né? Não é só você criar uma hierarquia, mas você, através da composição, você organiza a experiência visual. E em cima do que eu tenho experimentado, eu percebi que existem alguns esquemas de diagramação, de composição, que eles criam uma coerência visual, né? E essa coerência visual, esses esquemas, eles podem servir a critérios expressivos dentro do seu quadrinho, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, nesta página eu trabalhei com vários desses conceitos. Então, por exemplo, aqui no primeiro quadrinho eu trabalhei com o conceito de simetria, né? Porque afinal de contas, tá salvando automaticamente. Se lembra que eu falei com vocês que lá, acho que foi num dos primeiros vídeos, né, contraste conceitual, o antagonista ele do lado do antagonista vai estar a organização, a ordenação, entendeu? Então, a hierarquia no sentido militar mesmo. Então, aqui, quando eu trabalho no primeiro quadrinho um plano simétrico, eu ressalto essa ordem, essa questão de subordinação, uniformidade, entendeu? Então, simetria. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Apesar de ficar óbvio, aqui, ó, tá vendo? Aqui são duas figuras. Se você riscar aqui ao meio, tá vendo? Essas duas partes são iguais, praticamente, né? Apesar de não idênticas. Então criou-se uma simetria. Embaixo eu trabalhei com uma composição em profundidade. Tá vendo? De novo aqui, ó. Aqui existe uma progressão. Opa, camada errada. Uma progressão
converge para essa figura que, apesar de estar no fundo, por a gente usar essa diagramação em profundidade, o foco da atenção é direcionado a ele. Tá? Então, para você destacar uma figura no seu quadrinho, você não precisa necessariamente colocar essa figura grande. Você pode colocar ela pequenininha lá no fundo, mas se você criar uma composição em profundidade que cria essa convergência, se você colocar essa figura no ponto de convergência, o foco da atenção ficará nela. Tá, aqui, ó. Aqui eu trabalhei com um outro conceito de composição, que é a repetição. De novo, né, a questão da uniformidade e tal. Então, aqui, ó, tem este quadro, e este quadro, e este quadro, e este quadro, e este quadro, tá vendo? Então, criamos um padrão repetitivo. Isso também ajuda a organizar os elementos visuais e, nesse caso, né, o interessante é você fazer essa diagramação servir de maneira expressiva ao teu quadrinho, a história que você quer contar. Epa! Um instante só. Sumiu aqui. Tá. E aqui embaixo, nesse quadrinho, eu usei um outro esquema de composição que eu chamaria de irradiação. Né? Ele parece com a composição em profundidade, mas o diferencial é que ele irradia de vários pontos, assim, ó, tá vendo? E essa composição ela ajuda a criar um ponto focal de interesse também. Tá vendo? Existe essa composição em irradiação. E de novo aqui embaixo, profundidade. Certo? Aqui, ó, profundidade de novo. Só que agora, ao contrário, né, como se tivesse um giro de câmera de 180. E a figura central aqui em primeiro plano. Agora em primeiro plano. Então, voltando à página, quando a gente trabalha diferentes composições na mesma página, nós criamos um ritmo, certo? É interessante a gente trabalhar com diferentes composições, além de dar o ritmo de servir, né, ao propósito da tua história. Então, é isso aqui, praticamente. Sendo que eu criei uma repetição, né? Aqui no segundo quadro temos uma composição em profundidade. E no quarto também. No último, né? Entendeu? Então, nós criamos um ritmo também quando repetimos esquemas de composição na mesma página. E o que acontece? E na segunda página, nós temos aqui o que podemos ver, né? A composição dominante é uma outra que a gente não falou ainda, que é muito interessante também. Ela cria um dinamismo muito bom, que é em diagonal. Ó. A diagonal, por que toda composição em diagonal ela é dinâmica? Porque ela é justamente o oposto. Ela é o oposto dessa composição estática, em que nós temos verticais, entendeu? Qualquer linha vertical, exatamente vertical, ela transmite uma ideia de estabilidade. Aqui, ó, aqui nós temos verticais e horizontais, de novo a ideia de estabilidade. E quando nós temos uma diagonal, ela cria essa sensação de desequilíbrio. E quando você trabalha isso numa composição com os elementos, a gente cria uma sensação de desequilíbrio dinâmico, que eu acho particularmente muito interessante, né? E aqui nós temos uma outra coisa também acontecendo, né? Que é, além da diagonal, nós temos, ó, a irradiação.
a irradiação, que cria um outro ponto focal, que nem seria uma área de interesse, né? Tá focando no pé do personagem, né? Então, com isso, de novo, a gente cria um desequilíbrio dinâmico. Por quê? Porque o foco da página é esse personagem, né? Por eu ter usado massas escuras nele, né? A atenção está toda nele. Botei um tom mais claro aqui. Mas tem esse ponto focal aqui no pé. Então fica o interesse, o olho do leitor, ele fica pulando entre um ponto e outro, né? Ele fica aqui e aqui, aqui e aqui. E além, então, voltando, né? Nós temos a composição em diagonal, nós temos irradiação e temos, eu não diria que é composição em profundidade. Isso aqui, na falta de nome melhor, eu chamo de dissonância. Juro para vocês que eu não tenho ideia de como se chama isso em composição. Que é você ter figuras num plano em que elas estão muito separadas entre si. Em vez de haver uma progressão, como aqui, tá vendo? Aqui é uma progressão tranquilinha. Os seus olhos, eles deslizam tranquilamente de uma figura para outra, porque é como se fosse uma escadinha. Aqui não, aqui a transição entre uma figura e outra é muito violenta. Aqui temos um corte, uma figura em primeiríssimo plano, que é um corte, não é nem uma figura inteira como está aqui. Aqui temos uma outra que está de costas, você só vê um pedaço dela também. E aqui atrás, muito mais recuada, uma outra figura, que também ela está obscurecida por essa mão. E no meio desse caos todo, está a nossa figura aqui, que estaria num ponto intermediário. Tem um teórico de história da arte que eu gosto muito, vou falar sobre ele nos próximos vídeos, que é o Wolfling, que ele chama isso de clareza relativa, quando existem as figuras, elas não estão colocadas de maneira clara num plano, você não está vendo. Aqui ele chamaria isso de clareza absoluta, né? Entendeu? As figuras estão num plano, existe uma progressão, uma escadinha, não é nada brusco, você vê as figuras claramente, vê os rostos, vê as mãos. Aqui não, aqui só vê pedaços e elas estão muito separadas entre si, nos planos. Ele chamaria isso de clareza relativa. Eu vou abordar isso mais à frente. Mas, de novo, né, isso também, junto com a composição em diagonal, esse tipo de organização de figuras nos planos com distâncias muito violentas entre si, também cria uma ideia de instabilidade, né? Ou de desequilíbrio dinâmico, né? Então, é isso, né? Não é à toa, né, que, aí de novo, né, o contraste conceitual entre uma página e outra. Aqui, basicamente, é uma página em que trabalhamos com composições que transmitem uma ideia estática, uma ideia de perenidade, uma ideia de organização, de ordem mesmo, né? Enquanto que aqui é a disrupção. Aqui é a disrupção, eu procurei trabalhar a composição da maneira mais disruptiva possível, né? Então, é diagonal, são essas figuras muito, muito distantes entre si nos planos, tem essa irradiação que que o foco não é no foco de interesse, entendeu? Está no pé do personagem. E com isso a gente cria uma página instável, que eu particularmente eu gosto muito, entendeu? E essa instabilidade ela fica ressaltada por conta dessa página anterior. Tá? É a ideia do contraste, a importância do contraste que eu comentei num dos primeiros vídeos. Gente, então é isso. Eu estou preocupado que a cada vídeo que passa, meus vídeos ficam mais compridos. Mas eu agradeço a paciência de vocês. Me acompanhe nas outras redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.